pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Já vimos no vídeo anterior o capítulo de introdução, né, que é o capítulo que fala de abastecimento de água. Lá a gente situou o abastecimento de água no mundo, no Brasil. A gente viu como é que é a distribuição da água no mundo, no Brasil. A gente viu o que é a escassez hídrica, o que é o estresse hídrico, o que é a disponibilidade hídrica. A gente viu também alguns indicadores que colocam as diferenças aí entre Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? E agora que a gente conhece o panorama sobre abastecimento de água, a gente começa a falar do capítulo de concepção de sistemas de abastecimento de água, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem aí a definição de concepção, tá? Não só para abastecimento de água, mas a concepção de uma ideia de engenharia, a concepção de uma obra de engenharia, ok? Então, vamos lá. Concepção é o conjunto de estudos e conclusões referentes ao estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema projetado. Beleza. Parece um slide rápido e objetivo, mas na verdade esse slide aqui é o slide mais longo da aula, tá? Porque a gente tem muita coisa a falar. Olha, a gente poderia ficar falando aqui durante 3, 4 horas a respeito do que é concepção. Mas antes de começar a falar o que é concepção, eu vou fazer uma analogia, tá? Existe o cantor e existe o compositor. O cantor ele tem que ter técnica, ele tem que ter voz, com treinamento ele interpreta qualquer música em qualquer estilo. Mas o compositor ele tem que ter inspiração, tá? E inspiração não é uma coisa que venha todo dia, depende do seu estado de espírito, depende do seu estado emocional, né? Então, a concepção nada mais é do que a criação, como o próprio nome diz, é conceber uma ideia de engenharia, tá? Então, na concepção está incluso uma série de conceitos, uma série de tomadas de decisões. É por isso que eu sempre digo, engenharia nunca foi uma ciência exata. Engenharia é uma ciência de tomada de decisão. Você vai decidir se vai ter que fazer no rio ou no açude, você vai ter que decidir se vai ter que fazer no rio ou no poço profundo, você vai ter que decidir se vai pegar um rio mais distante ou um rio mais próximo, sendo que de repente o mais próximo tem um custo para tratamento pior em virtude da sua qualidade e o mais distante um custo para tratamento melhor, mais barato. Então você vai ter que decidir uma série de coisas. E é lógico que se você vai ter que decidir entre um rio mais distante e um rio mais próximo, você tem conhecimento de que tem água naqueles dois corpos hídricos. Então, para você ter conhecimento, você tem que ter o estudo a respeito daqueles corpos hídricos. Para você ter conhecimento de que tem ali um manancial subterrâneo, um aquífero, você tem que ter realizado algum estudo para descobrir que tem água naquele aquífero. Então, veja que na ideia de concepção, antes dela, está inclusa a ideia de estudos, de base. Eu tenho que ter uma base para referenciar as minhas escolhas. Então, na concepção tem a ver isso, tá? Então, é muito comum a gente se deparar com o seguinte pensamento dentro da engenharia civil. Eu fui contratado para fazer um projeto de engenharia. Ok, vamos para o computador e vamos fazer. Não é tão simples. Eu tenho que ter antes uma série de estudos, estudo do solo, estudo do corpo hídrico, estudo da bacia hidrográfica, estudo das chuvas. Eu tenho que ter um estudo da minha população para saber qual é o consumo da minha população, se essa população tem uma vocação econômica industrial, comercial, turística, residencial ou mista. Então eu tenho que ter uma série de estudos para eu conseguir tomar a minha decisão. Ou seja, eu tenho que me inspirar para conceber, para projetar algo do zero, tá? Então, conceber é o compositor, não é o cantor. Então, eu costumo dizer às vezes que como essa disciplina é uma disciplina muito ligada a projeto, eu costumo dizer que existem duas atividades básicas dentro da engenharia. O projeto e a obra, né? Então, ir para a obra é difícil, tem a sua dificuldade imensa. Você tem que lidar com pessoas, você tem que gerir, você tem que ter uma boa gestão de pessoas, você também tem que saber ter uma boa gestão de problemas, porque problemas vão acontecer, tá? Agora, no projeto, você
tem que conceber do zero, então você tem que ter inspiração, tá? Enquanto que na obra você tem que seguir o projeto que alguém já fez, tá? Então, você tem ali o seu gabarito na obra. Na concepção você não tem esse gabarito. Na concepção realmente você tem que tomar as decisões sozinho. E muitas vezes você pode se sentir inseguro para projetar, para tomar uma decisão. É por isso que eu dou tanta importância a esse capítulo, porque esse capítulo é o capítulo que vai tentar abrir os teus olhos para os parâmetros necessários para você tomar as melhores decisões. E, obviamente, à medida que você for estudando cada parte do sistema de abastecimento de água, você vai tendo ali mais conceito, mais conhecimento para saber projetar cada parte daquele sistema, ok? Então, vamos voltar para a história da concepção. Concepção é o conjunto de estudos e conclusões. Opa, olha só, ó, é o conjunto de estudos. Então, se eu vou construir, já que o nosso caso aqui é o sistema de abastecimento de água, se eu vou construir um sistema de abastecimento de água, a primeira coisa que eu tenho que saber é, eu vou atender a qual população, né? Eu tenho que saber qual é a minha demanda, eu tenho que saber para que esse meu sistema de abastecimento de água vai servir, a quem que ele vai atender, qual a demanda, qual o volume diário, qual é a vazão diária que esse sistema tem que ter. Então, para eu saber essa demanda, eu tenho que ir atrás de conhecer a população. Mas lembra que eu falei no vídeo anterior que existe um horizonte de projeto em obras de saneamento que se diferem das obras de construção civil comuns. Eu tenho ali uma obra que vai funcionar durante um certo período. A esse período dá-se o nome de horizonte ou alcance de projeto. E esse período é o tempo para o qual a obra vai funcionar. E para esse tempo a população vai crescer. Então, se eu digo que o meu horizonte de projeto é de 20 anos, significa que eu estou projetando uma parte do sistema ou projetando um sistema para atender confortavelmente, sem faltar ninguém, a população de hoje até a população que vai existir daqui a 20 anos. Que lá depois de 20 anos, o tempo T mais 20 é o que a gente chama de fim de plano. E aqui hoje, no dia da inauguração, não necessariamente é hoje, porque a inauguração pode ser daqui a 2 anos apenas, né? A obra pode ter um lapso de tempo aí. Não, no momento da inauguração é quando eu tenho meu início de plano. Então veja, a partir da população de hoje, a partir dos censos demográficos anteriores, eu tenho que estimar a população de início de plano, onde, supondo uma obra que dure 2 anos, o meu início de plano é T mais 2, né? É hoje mais 2. E supondo que o meu horizonte de projeto dure 20 anos, seja de 20 anos, o fim de plano vai ser em T mais 22, né? Porque daqui a 2 anos é o início de plano, mais os 20 anos do horizonte de projeto, tá? Então eu tenho que conhecer qual é a população daqui a 22 anos. Então esse é um dos estudos. Ok, mas eu falei que num primeiro momento eu tinha que conhecer a demanda, a partir da população, a vocação econômica, os planos diretores da cidade, os incentivos fiscais estão caminhando para quê? Para a indústria, para a agricultura, para o turismo. É uma cidade dormitório? Não é. É uma cidade onde eu tenho claramente 4 estações do ano? Ou é uma cidade como aqui no Nordeste brasileiro, onde nós só temos 2 estações, a seca e a chuvosa, né? Então eu tenho que conhecer o clima, eu tenho que conhecer os hábitos, eu tenho que conhecer o poder aquisitivo da população, porque uma vez que a população tenha um poder aquisitivo mais elevado, seja uma cidade rica, ali se gasta água, se consome água de uma forma, vamos colocar dessa forma, um pouco mais fútil, se lava carro com frequência, tem piscina, tem uma série de coisas aí. Então, o padrão de consumo é diferente, então eu tenho que conhecer esse consumo. Ok, um segundo aspecto, de um lado a demanda, do outro lado a oferta. Então eu tenho que ver de onde que eu vou retirar a água. Então vamos imaginar aqui, vamos fazer o que o Einstein chamava de experiência de pensamento e vamos ilustrar aqui uma situação. Olha, eu tenho aqui um rio, esse rio está a 10 quilômetros de distância, mas eu tenho um açude bem aqui a 3 quilômetros de distância. Numa análise simplória, qual dos 2 corpos hídricos você escolheria para captar a água para a sua cidade? Aí você vai pensar assim, é lógico
que do açude que está mais próximo, a 2 km de distância, 3 km de distância. Pois é, mas aí eu vou colocar outros dados. O açude, ele tem água parada. A água parada, ela não tem tão boa qualidade quanto a água corrente, que é a água do rio, né? Significa que o custo que eu vou ter permanentemente com o tratamento é mais elevado para esse açude, tá? Aí você diz, então é melhor captar água do rio, que está mais longe, a 10 quilômetros. Eu vou gastar um pouco mais na implantação do sistema, na obra, porque a adutora vai ser mais longa. Só que esse tantinho que eu vou gastar a mais, ele termina sendo insignificante perto do que eu gastaria se escolhesse o açude com tratamento mês a mês ao longo de toda a vida útil, ao longo desses 20 anos. Entende? Então já sei, professor, eu vou caminhar agora para o rio. Ok, só que o rio tem um problema. Ele, na época de cheia, ele dá a vazão necessária para a minha demanda. Mas na época de seca, ele não dá, ele dá uma vazão muito inferior. Ok, mas será que se eu construir uma barragem, ele vai dar? Pronto, aí nós vamos fazer esse tipo de estudo das barragens, tá? Então, antecipando um pouco, a gente vai ter que saber qual é a vazão mínima que esse rio dá, qual é a demanda que eu vou precisar, qual é a vazão mínima que o rio dá, qual é a vazão máxima que o rio dá e qual é a vazão média desse rio. Ou seja, eu preciso ter um estudo da bacia hidrográfica desse rio. Entendem? Então eu preciso ter uma série de estudos para embasar a minha decisão. Não é só dizer, esse aqui é mais perto, vamos escolher desse. A distância, sem dúvida, é um critério importante, mas ela é apenas um dos critérios. Aí eu completei o meu estudo, fiz um cálculo de quanta água eu consigo reservar com a barragem. Ali eu consegui fazer um reservatório, né? Um reservatório artificial por conta da barragem. Mas aí eu percebi que essa barragem só me dá 70% da água necessária à minha demanda. Será que eu tenho uma outra opção? Tenho, eu posso usar esses 30% com a água do açude. Mas aí no estudo que eu fiz de investigação do subsolo, olha o que eu descobri, que embaixo da minha cidade eu tenho um lençol subterrâneo, eu tenho um aquífero artesiano. Anota essa palavra e traz para o nosso encontro virtual. Eu tenho ali um aquífero artesiano. Significa que eu vou ter um lençol artesiano onde a água vai sair sob pressão, tá? Então eu posso utilizar essa água para o abastecimento humano. Olha, o aquífero artesiano, né, o lençol subterrâneo, ele tem várias vantagens. Eu posso fazer a captação no meu quintal. Eu posso zerar praticamente, ou zerar mesmo totalitariamente, o custo com a adutora, o custo com a adução. O custo com o tratamento também vai ser muito simples, porque a água subterrânea é uma água de boa qualidade. Tá? O custo que eu vou ter é o custo da perfuração, ok? O custo com bombeamento, dependendo do lençol, vai precisar de bombeamento, a gente vai entender isso aí também, tá? Então eu tenho que ter uma série de estudos para embasar. Aí, beleza, da captação nós já falamos bastante, né? Falamos do manancial do rio a 10 km, falamos do manancial do açude a 3 km, falamos da existência de um aquífero artesiano. Agora vamos passar um pouquinho, vamos passar para a adutora. Ok, eu vou fazer uma adutora. Professor, qual é o material que eu vou escolher? Eu vou escolher essa adutora é enterrada, essa adutora é apoiada no chão, essa adutora é aérea, ou seja, ela é apoiada em uma espécie de caminhamento para ela devido à irregularidade do relevo. Então eu tenho que fazer o quê? Um estudo topográfico, um estudo do relevo por todo o caminho por onde passa a adutora. E também tenho que fazer um estudo de possíveis alternativas. Essa adutora vai pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3, ligando a cidade A até a cidade B. Então é uma série de decisões. Outra coisa, essa adutora vai ser de qual material? Essa adutora vai ser de ferro fundido? Vai ser de aço? Vai ser de um material plástico, polietileno, polipropileno, PP, PE, vai ser de PVC, né? Lógico que quem conhece a matéria sabe que adutoras geralmente não são de materiais plásticos, mas eu estou ilustrando aqui porque eu estou partindo do princípio que vocês ainda não conhecem esse conteúdo, tá? Então, uma série de estudos que eu tenho que realizar para saber também qual vai ser a melhor decisão.
o próprio horizonte de projeto, que eu chutei aqui, estimei aqui, sem contestar, sem questionar o valor de 20 anos, ele é obtido a partir do resultado de um estudo de viabilidade técnica e econômica, tá? Então, eu vou fazer uma análise comparativa entre 3 ou 4 ou 5, isso fica a seu critério, horizontes de projeto diferentes. E vou estimar qual é o menor custo para esses horizontes de projeto. E eu posso fazer isso com a obra inteira, com o sistema inteiro, o que não é muito esperto, não é muito inteligente, ou eu posso fazer isso também para cada parte do sistema. Então, por exemplo, a estação elevatória, ela tem um horizonte de projeto totalmente diferente da adutora, por exemplo. E a rede, a distribuição, como é que eu vou fazer a distribuição, tá? Então, a distribuição vai ser feita em rede ramificada, vai ser feita em rede malhada, vai ter reservatório, não vai? Como é que eu vou dividir os setores de abastecimento? Então, percebam, pessoal, que eu tenho uma série de decisões a tomar a partir de estudos, a partir de conclusões que eu obtenho dos estudos, tá? E a partir do estabelecimento de diretrizes, parâmetros, definições, olha só, diretrizes, parâmetros, definições. Em instalações hidrossanitárias, você já aprendeu um pouco o conceito do dia de maior consumo e da hora de maior consumo, que a gente vai estudar no capítulo 4 de consumo de água, tá? Esses dois parâmetros, que são o K1 e o K2, o K1 é o coeficiente do dia de maior consumo e o K2 é o coeficiente da hora de maior consumo. Professor, o que é que significa? Vamos lá. Falando do K1. O K1 é o coeficiente do dia de maior consumo. Ele é uma fração, ele é uma razão, onde no numerador eu tenho de todos os dias do ano, um dia onde o consumo é o maior de todos. Então eu vou pegar o valor desse consumo lá, maior de todos, e vou colocar no numerador. E no denominador, eu tenho a média de todos os consumos dos 365 dias do ano. Então, em outras palavras, esse coeficiente, ele divide o máximo pelo médio, tá? O K2, que é o coeficiente da hora de maior consumo, faz isso, só que ao invés de para o dia, para a hora. Ele pega um dia, lá no capítulo a gente vai ver qual é esse dia, ele pega um dia, pega a hora daquele dia, dentre as 24 horas, de maior consumo, coloca no numerador. O consumo, exatamente o consumo, ele coloca no numerador. E no denominador, a gente coloca a média dos consumos daquelas 24 horas. Ali eu tenho o K2. Então, supondo, por exemplo, que o meu K2 seja 1,5, significa que na hora de maior consumo, eu consumo 50% a mais do que na média. Supondo que o meu K1 seja de 1,2, significa que no dia do ano, onde se consome mais água, se consome em média 20% a mais, 1,2, né? 20% a mais do que na média dos dias do ano, daquele mesmo ano, tá? Então, esse parâmetro, foi por isso que eu vim falar aqui, esse parâmetro, o K1 e o K2, é algo que vai ter que ser estudado e, se não estudado, definido por você. Só que tem que ser definido, pelo menos com base na literatura. Você tem que ter alguma coisa como base. Então, olha alguns parâmetros ou diretrizes que a gente vai ter. K1, coeficiente do dia de maior consumo. K2, coeficiente da hora de maior consumo. O horizonte de projeto, dentre os que a gente já falou até agora. O material que você vai usar, tá? Então tem uma série de decisões que você vai ter que tomar. Então, a partir de diretrizes que você vai definir, parâmetros que você vai definir e definições necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema que se quer projetar, tá? Então, lá no reservatório, qual vai ser antes do reservatório? A estação de tratamento de água. Lá no reservatório, quantos reservatórios eu vou colocar? Que acessórios eu vou ter na minha rede ou nas minhas adutoras? Eu vou precisar de alguma bomba que vai aumentar a pressão na rede, que chama booster. Eu vou precisar ter um adutor por recalque, ou seja, eu vou precisar levar a água de um ponto mais baixo, normalmente os rios são os pontos mais baixos do relevo, até um ponto mais alto. Então eu vou precisar ter um adutor que a gente classifica em adutora por recalque. E aí eu vou precisar ter estação de bombeamento, estação elevatória.
Quantas, professor? Aí é outra coisa que você vai ter que decidir. Você pode fazer uma única estação elevatória com bombas mais potentes, ou ao longo da extensão da adutora, se essa adutora for muito longa, por exemplo, você pode colocar mais de uma estação elevatória distribuída, tá? Distribuídas ao longo do caminho da adutora, tá? Então, são muitos parâmetros, muitas variáveis que você vai ter que decidir para projetar, você vai ter que conceber para projetar um sistema completo. Então eu acho que essa explanação que a gente está fazendo está conseguindo deixar claro o que é a concepção. Tem uma historinha que eu gosto de contar, eu vou contar aqui, vou correr o risco de ouvir algumas risadas depois, comentários aí. Aliás, pessoal, deixem seus comentários, né? Esses aqui são vídeos no YouTube. Então você que é meu aluno, ou mesmo você que não é meu aluno, que está assistindo esses vídeos, que descobriu esses vídeos e que acredita que esses vídeos são bons para essa disciplina, deixa lá um comentário, um incentivo, uma motivação para que a gente possa depois fazer com outras disciplinas, com esgoto, com drenagem, com engenharia diagnóstica, com perícia, com engenharia de segurança do trabalho, que são áreas que eu milito, né? Todas essas áreas são áreas que eu milito. Então, deixa lá seu comentário, sua palavra de incentivo, ou até mesmo seu feedback negativo, se for o caso, tá certo? Então, eu não sou muito ali youtuber, mas deixa um curtir ali, deixa um sininho, ativa as inscrições para receber os vídeos sempre que eu fizer algum novo vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Passando para frente a questão de concepção, eu ia falar uma historinha correndo o risco de receber risos, né? Historinha, o sujeito chegou numa praça e nessa praça vendiam animais, passarinhos, né? Animais, tem um nomezinho, mas eu esqueci. Animais de canto, passarinhos, né? Aí tinha uma gaiola lá, onde tinham 2 passarinhos. E um dos passarinhos cantava o tempo todo. Cantava muito, cantava muito. E aí, o sujeito perguntou pro vendedor, quanto é esse passarinho? Ele falou, olha, esse passarinho aí é R$100, tá? Veja que ele canta, ele é afinado, é alegre, passa o dia cantando. E esse outro passarinho caladinho aí, ó, esse outro aí é R$2.000. Pô, mas R$2.000, passarinho nem canta? Pois é, ele é o compositor. Tá? Então veja que essa historinha, ela dá o devido valor ao projetista. O projetista é o compositor. Conceber uma obra, uma parte de uma obra pelo menos, de um sistema de abastecimento, seja para uma cidade, para um bairro, para um loteamento, muitos de vocês vão ter a oportunidade de fazer isso, para um condomínio fechado, é um privilégio. Tá? Então vamos para frente. Bem, veja que a melhor solução para o problema de abastecimento de água não é necessariamente a mais econômica, a mais barata, ou a mais segura, ou a mais moderna, mas sim a mais apropriada à realidade social onde será aplicado. Pessoal, muito cuidado. A gente se forma aqui querendo fazer sempre o melhor, o projeto mais complexo e mais completo também, o mais moderno. Às vezes você está numa comunidade rural, às vezes o menos é mais, tá? Porque às vezes não tem só a questão econômica, ou a questão da segurança, ou a questão da modernidade, da tecnologia, mas também a questão ambiental, tá? Então, para cada caso tem uma situação que é mais apropriada. Muitas vezes o mais apropriado não é o mais complexo. Então, sempre que me perguntam qual é o melhor, eu nunca digo qual é o melhor, é uma resposta que você nunca vai ouvir de mim. Eu sempre digo qual é o mais adequado. Então, cada situação vai ter uma solução que se adequa mais, se encaixa mais perfeitamente. É um problema de encaixe, tá? Então, vamos sempre ter a mente aberta para pensar em estudos, para pensar em concepção, para que a gente possa decidir sem ficar pensando sempre na mais barata ou sempre na mais ecologicamente melhor, né? Na mais sustentável. É um conjunto de todas elas. A gente vai pensar sempre na mais apropriada, tá? Às vezes a mais apropriada não é a mais sustentável, mas é a mais sustentável possível. Às vezes não é a mais barata, mas é a mais barata possível, tá? Então vamos para frente. Entendendo isso daí, vamos para frente. Objetivos da concepção. Veja, a concepção tem o objetivo de identificar e quantificar todos os fatores intervenientes com o sistema de abastecimento de água. Intervenientes é que intervêm, que interceptam, tá? Imagine você
que eu tenho um rio aqui e eu vou captar água desse rio. E aí eu vou construir uma adutora de 20 km de extensão até a cidade que quer ser abastecida. Ao longo desse caminho eu encontro um grande vale, tá? Como que eu vou passar a adutora por esse vale? Eu vou descer a adutora apoiada no vale e depois vou subir? A água vai ter pressão para isso? Não seria mais interessante, eu não estou dizendo que é, eu estou lançando a hipótese, não seria mais interessante eu passar uma ponte e apoiar essa ponte, e apoiar a adutora nessa ponte? Mas isso aí, sem dúvida, é um fator interveniente. Um outro exemplo lá numa cidade grande, tá? Eu estou na rede de abastecimento de água, que são as tubulações nas ruas. E aí eu resolvo, num determinado ponto da rua, passar uma tubulação da rede. Quando eu vou escavar, eu descubro que ali já passa uma tubulação. Seja ela de esgoto, seja ela de drenagem. Então isso daí também é um fator interveniente. Então veja, eu tenho que saber o relevo, a topografia, eu tenho que saber qual é a qualidade da água, para saber como projetar a estação de tratamento. A estação de tratamento é uma etapa fora parte, porque eu tenho que projetá-la em função da qualidade da água, não só em função da vazão, que são as outras partes do sistema, tá? Mas quando eu chego lá na rede de abastecimento, eu tenho que saber qual é a planta que eu tenho do meu sistema de esgoto, do meu sistema de drenagem urbana. Eu tenho que saber tudo isso. Calçada, qual a largura da calçada. Por quê? Porque se eu resolver passar uma tubulação dessa na calçada, a calçada tem que ter uma largura, a calçada é o passeio, né? Suficiente, legalmente falando, para conceber isso, tá? Então eu tenho que ter ali todos os fatores. Então, por exemplo, eu vou passar uma tubulação numa rua que vai cruzar uma avenida e debaixo dessa avenida passa um metrô, né? Lógico que o metrô é bem mais profundo, mas vamos supor que a cota onde eu vou enterrar lá a minha tubulação intercepte com esse metrô, com alguma parte do sistema do metrô, né? Da infraestrutura do sistema de metrô. Eu tenho que saber que existe ali um metrô e sua respectiva infraestrutura. Portanto, eu tenho que saber quais são todos os fatores intervenientes. Ah, eu quero passar uma tubulação aqui, mas esse terreno é de particular. Então tem que haver uma desapropriação. Eu tenho que ter conhecimento disso. Então eu tenho que identificar e quantificar todos os fatores que possam vir a intervir no sistema de abastecimento de água. Vou lhe dizer um outro aspecto, estou citando aspectos bem diversos. Captação. Eu resolvo captar água de um rio, né? Não faço o estudo hidrográfico desse rio. E aí, ok, inauguro a minha obra de captação na época de chuvas. Tem água no rio, aí depois vem a época de seca, e aí eu descubro que eu só estou conseguindo abastecer 20% da população da minha cidade. O que é que faltou? Faltou fazer o estudo hidrográfico do rio. Porque se eu tivesse feito esse estudo, eu perceberia claramente que eu tenho uma vazão máxima na época de cheia que atende a minha demanda, mas eu tenho uma vazão mínima que passa longe de atender, só atende 20% da minha demanda, né? Então, se eu tivesse feito esse estudo, eu poderia optar por construir uma barragem ou poderia optar até por descartar essa alternativa, tá? Mas eu tenho que conhecer e quantificar todos os fatores que possam vir a intervir, a interceptar, a atrapalhar a concepção, a construção e a operação do sistema de abastecimento de água, ok? Vou para frente. Um diagnóstico do sistema existente, considerando início e fim de plano, ou seja, se eu vou fazer uma ampliação ou uma alteração, né, uma mudança no diâmetro das tubulações de um bairro, ou então eu vou implantar um loteamento gigantesco, onde nesse loteamento vai ter uma série de novas tubulações e com essas novas tubulações vai alterar a vazão, pressão, vai alterar toda a forma como se consome, vai até faltar água, porque a captação não atendia a essa demanda tão grande. Então eu tenho que ter um diagnóstico do que eu tenho hoje, para ver se o que eu tenho hoje é suficiente para a minha ampliação, ou se eu preciso fazer ampliação inclusive da captação, se eu preciso pegar outros corpos hídricos para abastecer, fazer outras tomadas d'água, né? Então eu tenho que ter todo esse diagnóstico. Outra coisa, o sistema que eu tenho, ele atende ao início de plano, que é o hoje, atende, mas ele atende ao fim de plano, que é o final do horizonte de projeto, daqui a 10, 20, 30, 50 anos.
Esse é outro estudo que você tem que ter, tá? Estabelecimento dos parâmetros básicos do projeto. Já citei alguns, a gente vai conhecendo todos ao longo do curso, mas citei alguns, K1, K2, os coeficientes do dia e da hora de mau consumo, o horizonte de projeto, o corpo hídrico que eu vou escolher, tá? Parâmetros de projeto. Pré-dimensionamento das unidades do sistema. Isso aqui é um pré-dimensionamento, pessoal. É um estudo grosseiro na fase de pré-projeto. Um estudo grosseiro de qual seria o diâmetro da adutora. Para quê? Para que eu tenha um orçamento grosseiro, tá? Um estudo grosseiro de quanto seria minha captação, onde seria minha captação, qual a extensão da adutora, qual a extensão da rede, qual o tamanho, a capacidade dos reservatórios, para quanto tempo, quantas horas esses reservatórios conseguem abastecer aquele setor de abastecimento, tá? O dimensionamento da estação de tratamento, da estação de bombeamento elevatório, enfim, eu preciso ter um pré-dimensionamento das unidades, para que eu possa escolher a alternativa a partir de um critério, né? Então esse critério normalmente de escolha de alternativa não é somente um critério econômico. Engenheiros, vocês vão trabalhar com isso, vocês vão trabalhar com a classe política. A classe política quer sempre o critério econômico, mas os políticos sérios, eles analisam o econômico, o ambiental, o social, eles analisam o impacto, então é feito um estudo de impacto ambiental, tanto os positivos quanto os negativos. Aqueles impactos ambientais negativos vão ter que ser ofertadas soluções para eliminá-los ou mitigá-los, reduzi-los. Aqueles impactos ambientais positivos, como por exemplo aí geração de renda, vão ter que receber ações para realçar, né, ações de realce desses impactos. Por exemplo, já que vai gerar emprego e renda, então vamos ofertar capacitação para esses trabalhadores, né, para que eu possa ter um resultado melhor ainda, tá? Então, uma escolha das alternativas ou da alternativa mais adequada, não só que é um estudo de viabilidade técnico e econômico, tá? Então, é técnico, econômico, ambiental, social, é tudo, e legal, é tudo isso, tá? Técnico, econômico, ambiental, social e legal, ok? E finalmente as diretrizes gerais do projeto, tá? Então eu tenho que saber qual é a finalidade desse meu projeto, qual é a população desse meu projeto, quem que ele vai atender, isso aí são as diretrizes gerais do projeto, ok? Muito legal esse capítulo, muito legal, né? Vamos para frente. Modalidades e abrangência do abastecimento. Okay? O nome da matéria, pessoal, olha que legal, o nome dessa disciplina é Sistemas de Abastecimento de Água, SAA, Sistemas de Abastecimento de Água. Mas será que tudo que abastece a água, tudo que abastece de água é sistema de abastecimento de água? É isso que a gente vai compreender agora. Olha só, na expressão instalações para o abastecimento de água, pode estar incluída uma variedade de arranjos, sendo que o clássico sistema de abastecimento de água é apenas um desses arranjos, é apenas uma dessas soluções, tá? Uma distinção oficial pode ser encontrada na portaria do Ministério da Saúde, número 2914, tá? Que é aquela que fala de padrões de potabilidade de água, é a portaria 2914 de 2011, que diferencia soluções alternativas individuais e coletivas. Então, soluções alternativas têm duas modalidades, individuais ou coletivas. Elas são diferenciadas dos sistemas de abastecimento de água. Então, eu tenho um sistema de abastecimento de água de um lado e eu tenho soluções alternativas do outro lado. Vamos entender quem é cada um, ok? Então, vamos lá. Sistemas de abastecimento de água para o consumo humano. Inclusive, do jeito que está aí, é o título de um dos nossos livros, que é o do Léo Heller, né? Que é professor da UFMG, da Federal de Minas Gerais. Instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a captação até as ligações prediais. A partir da ligação predial já vira instalação hidrossanitária, destinada à produção e ao fornecimento de água potável por meio de rede de distribuição. Então, olha aqui, está grifado aqui, por meio de rede de distribuição, tá? Faltou um D, né? Por meio de rede de distribuição. Então vejam, isso aqui é uma figura que ilustra basicamente um sistema de abastecimento de água com todas as suas partes. É um croquis, tá?
eu tenho aqui a captação, eu tenho aqui um corpo hídrico, né? Um rio ou um açude, eu tenho aqui uma captação, eu tenho aqui uma tubulaçãozinha que manda para a estação de tratamento. Da estação de tratamento vai logo com o elevatório para elevar essa água, para fornecer pressão, para que a água passe por essa adutora e venha para esse reservatório. Desse reservatório eu venho aqui para a distribuição, onde eu tenho uma rede formada por tubulações em várias ruas, ou em todas as ruas, que é como deve ser, tá? Então isso daqui é um esquema básico de sistema de abastecimento de água. Note que nenhum veículo, que ninguém leva a água de um ponto para o outro. O sistema faz com que essa água passe automaticamente, né? Até fazendo um comentário, na cidade de Madrid, ou é Madrid ou é Barcelona, eu acho que é Madrid, tá? Na Espanha, tem a implantação de um sistema de coleta de lixo, tá? Que é desse jeito. Lá não existe mais caminhão fazendo a coleta. Dentro da sua casa, assim como você recebe a tubulação onde a água vem, e você tem uma tubulação onde o esgoto sai, você também tem um sistema onde você joga ali o seu saco de lixo e ele, por ventilação, por pressão de vento, pressão eólica, ele vai sendo arrastado por tubulações de grandes diâmetros, enterrado embaixo das ruas, tá? É o futuro chegando nessa cidade, né? Então eu sonho ver um dia nas nossas cidades aqui um sistema de coleta de lixo também, de coleta de resíduos sólidos, baseado na ideia do sistema de abastecimento de água, de coleta de efluente sanitário, de esgoto. Muito legal, tá? Mas isso daqui é um sistema de abastecimento de água. Bom, o que é que seria então a solução alternativa? A solução alternativa, pessoal, primeiro, ela não parte da ideia de uma coisa tão automática, tá? Ela depende aí de outros meios para levar. E aí, veja, a solução alternativa que eu já tinha falado pode ser coletiva ou individual. Então a coletiva é solução alternativa coletiva, SAC, ok? Não confunda com o SAA, que é o Sistema de Abastecimento de Água. O SAC é a modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável com captação subterrânea ou superficial. Então, quer dizer, eu capto água também, lógico, tem que haver uma captação, seja subterrânea, seja superficial, com ou sem tubulação, mas sem rede, tá? Sem rede. Então, por exemplo, fontes, poços, carros-pipa, condomínio e por aí vai. Então, olha aí, carro-pipa, né? Poço, fonte, ok? Então, veja que a distribuição, muitas vezes, você tem que vir com a latinha aqui, o balde, para captar água daqui dessa fonte. Então, eu não tenho uma rede que leve a água até a sua residência, até a sua unidade habitacional. Não tem, tá? Então, mas é uma solução, todas elas são soluções que servem coletivamente. Aí você diz assim, mas professor, o poço, por exemplo, o poço ele serve coletivamente, mas se ele for no quintal da minha casa, ele serve individualmente. Sim. Aí, se eu tiver um poço no quintal da sua casa, esse poço aí é uma solução individual, entende? Mas isso é subjetivo de acordo com a demanda, de acordo com a quem aquela obra atende. Se for assim, eu também posso ter um carro-pipa que atende uma única residência ou um único prédio, né? Então isso aí depende, mas geralmente são soluções coletivas, porque atendem mais de uma família, geralmente. Ou atendem o grande público, tá? As fontes, mesma coisa. Então isso aqui é uma solução alternativa coletiva. Bom, já individual, veja aqui nas fotos que eu tenho cisternas, atendem geralmente uma família, né? Tem essas cisternas para captação de água pluvial, ou a cisterna que recebe o carro-pipa e deposita água aqui, né? Então essas aí são as soluções individuais, tá? Então no interior, principalmente no interior desse nosso Nordeste brasileiro lindo, que precisa muito de água e que a água não chega via sistemas de abastecimento até muitas dessas cidades, a solução que os governos, que as prefeituras dão é essa. Eles abastecem com carro-pipa até uma cisterna ou ainda fazem uma cisterna com coleta de água pluvial. Pode ver que ela está recebendo aqui uma tubulação da água que vem dessa calha que capta a água pluvial que cai no telhado, né? Então veja que eu tenho aí essa foto, essa mesma foto aqui. Vejam que eu tenho aí uma solução individual,
tá? Você vê muito isso quando você viaja de carro no interior. Você vê muito isso daí, tá? Bom, passado isso daí, vamos para frente. Aqui eu tenho algumas modalidades, ó. Algumas modalidades em projeto. Lógico que aqui já é querendo enriquecer a aula, tá? Então eu vou explicar rapidinho, mas eu vou deixar essas ilustrações extras aqui para que você deguste em casa, tá? Então vejam, ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma solução individual com poço raso, tá? Poço raso é diferente de poço profundo. Pessoal, poço profundo é aquele que você perfura. O poço raso eu não perfuro, eu escavo, tá? Tem diferenças. O poço profundo é um poço artesiano. Eu tiro a água de um lençol artesiano, de um aquífero artesiano, que está sob pressão, tá? Aqui não é um poço artesiano. Tem um outro nomezinho que é um nome bem conhecido e que eu vou deixar de desafio para você me dizer no nosso encontro virtual. Como é o nome do aquífero de onde eu tiro a água do poço raso, ok? Não é o artesiano, tá? Bem, aí aqui eu tenho outras soluções, ó, captação de água de chuva. Então aqui eu tenho um sistema que é mais ou menos como aquela cisterna, onde eu capto água de chuva. Tem um extravasor, tem um reservatório, vai ter um bombeamento, vai ter tudo isso daí, tá? Aqui eu tenho um chafariz, aqui eu tenho um chafariz alimentado por reservatório elevado, ou seja, a água vem desse reservatóriozinho, alimenta o chafariz, as pessoas pegam água daqui. Tudo isso daí são soluções individuais. Quero deixar claro, o foco da nossa disciplina é naquele que é o mais complexo, é o objeto de estudo das empresas de abastecimento de água, da CAERN, da Sabesp, da CAGESP, da Sanepar, tá? Que são os sistemas de abastecimento de água. Então nós vamos ter, após o capítulo de consumo de água, que é o base para essa disciplina, um capítulo para cada parte do sistema, desde a captação, que é uma das partes, nós vamos ver isso aí, passando a adutora, estação de tratamento, adutora, estação elevatória. Aí tem um parêntese para fazer para vocês sobre a estação de tratamento, que eu vou já fazer, tá? Reservatório e rede, ok? Então nós vamos passar por todas as partes, tá? Bom, o carro-pipa também, uma captaçãozinha de fonte de encosta, passando apenas por um leve tratamento, que é a fluoretação e a cloração, que é a desinfecção, tá? Depois a gente vai ver isso, ok? Aí eu tenho aqui, ó, captação em manancial de serra, onde eu tenho alguns pontos que eu vou fazer a tomada d'água, tá? Então eu tenho várias soluções, é por isso que eu digo, você vai chegar querendo, eu vou querer fazer uma captação no rio, aí numa cidade que é de serra, né? É diferente, então a melhor solução é a solução mais adequada, não é aquela solução mais bonitona, é a mais adequada, tá certo? Bom, passado isso daí, mais algumas alternativas, ó. Tá? Essas aí você já vê em casa. Isso aqui eu já coloco esses slides a mais só para enriquecer, mas fica para você estudar em casa, tá? A mensagem já foi passada. Aqui eu tenho, pessoal, modalidades já de sistemas de abastecimento de água completas, tá? Eu tenho aqui um corpo hídrico, eu tenho aqui a captação, a tomada d'água. A tomada d'água, a captação é uma obra de engenharia, né? Sempre que eu pergunto para os meus alunos em sala de aula, pessoal, o que é que você entende por captação de água? Como é que você imagina? Qual é a imagem mental que você tem sobre captação de água? Sabe o que é que os meus alunos respondem? Eles respondem assim, professor, é uma tubulaçãozinha mergulhada da água e uma bomba puxando. Isso é captação? É captação também. Muitas vezes se faz assim, muitas vezes se faz assim, mas eu vou dizer uma coisa. A captação pode ser tão complexa quanto você nem imaginava que fosse. Ela pode ser verdadeiros edifícios dentro d'água. As torres de tomada. Nós vamos ver isso daí, tá? Então a captação não é tão simples, ela tem uma sequência de dispositivos, ela tem grades para evitar que corpos sólidos passem para as tubulações, elas têm dispositivos para retirar a areia da água, para evitar que a areia vá provocar abrasividade na tubulação, ou que essa areia passe para as bombas, tá? Ela tem uma série de dispositivos, a captação é uma obra. Então eu tenho aqui a tomada d'água, eu tenho aqui a caixa de areia, que é o dispositivo que nós vamos explicar para vocês, que vocês já viram em saneamento, e que vai retirar a areia da água, tá?
a estação elevatória, uma adutora de água bruta. Olha só, adutora de água bruta, adutora de água tratada. Elas têm uma diferença enorme, pessoal. O material delas geralmente é diferente. Por quê? Porque o material delas está em função da qualidade da água que ela transporta. Faz sentido isso para você? Então é outra tomada de decisão que você tem que ter, tá? Então eu tenho aqui, ó, estação elevatória, adutora de água bruta, estação de tratamento. Da estação de tratamento, manda água para um reservatório, aí manda água para outro reservatório, distribui para uma parte. Veja que essa cidade ela tem duas zonas, ó, zona alta e zona baixa. Tem relevo, tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Será que essas duas partes diferentes podem ser abastecidas por um único reservatório, numa única pressão? Será que essa única pressão não vai ser grande demais para a zona baixa ou pequena demais para a zona alta? Por isso que eu tenho a existência de vários reservatórios, tá? Então isso daqui é um sistema de abastecimento de água. E essas duas imagens são a mesma imagem, só que essa em planta e essa em perfil. Tá? Note que aqui eu tenho a adutora, estação elevatória. Então essa adutora aqui, ó, eleva a água. Então isso aqui é uma adutora por recalque. Tá? Então eu tenho aí vários conceitos que nós vamos aprender ao longo de todos esses vídeos do curso. O curso está muito bacana. Tá? Vamos para frente. Aqui outro exemplo, tá? Outro exemplo, só que esse aqui você... AAT, ó, vamos acostumar aos termos. Adutora de água tratada. Se for adutora de água bruta é AAB, que aqui não tem, não cabe, mas seria aqui, né? Pequenininha. ETA é estação de tratamento de água. EEAB, estação elevatória de água bruta. Se for de água tratada é EEAT, estação elevatória de água tratada. Então vamos nos acostumando com os termos, tá? Nos acostumando, perdão, com os termos, ok? Bom, então tem aí várias situações, tá? Que eu gostaria que vocês analisassem. Aí o que é que eu quero? Eu quero deixar, pessoal, dúvidas, para que vocês tragam essas dúvidas para o nosso encontro virtual. Eu vou pedir que você analise essa imagem, tá? Esse sistema, e analise esse sistema e venha me perguntar o que são esses sistemas, como é, como é que acontece, por que tem aqui para cá, por que tem essas... O que é essa linha aqui, ó? Tá? Quero que vocês me respondam o que é essa linha aqui, bem como o que é essa outra linha aqui, tá? Se você não souber, lógico que hoje você não tem a obrigação de saber ainda, mas se você sair do capítulo de adutora sem saber isso daqui, eu digo que você é analfabeto hidráulico, tá? Ok? É uma frasezinha que eu uso muito, analfabeto hidráulico, tá? Engenheiro hidráulico tem que saber o que é isso daqui, ó. Tá? Tem que saber o que é isso daqui. Então anotem aí o nome que você acha que tem isso daqui e venha me dizer no nosso encontro virtual, ok? Bom, passando para frente um pouquinho, eu tenho outros esquemas, isso aqui é mais do mesmo, né? Várias hipóteses. Eu quero que vocês realmente parem para compreender cada um deles, para que vocês possam perceber que a coisa vai acontecendo conforme o relevo, conforme a população, são uma série de tomadas de decisão, tá? Enfim, quais são as partes de um sistema de abastecimento de água? Vamos para frente. Essa imagem é uma imagem geral, é um croquis representativo de todas as partes, do começo ao fim, de um sistema de abastecimento de água. Ela está em todos os livros de abastecimento de água, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um rio, tá? Nesse caso aqui é um rio, água corrente, o sentido vem para cá, que é o manancial. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual é a primeira parte, oficialmente falando, qual é a primeira parte do sistema de abastecimento de água? Aí você vai dizer, pá, captação. Aí eu vou dizer, não. A primeira parte é o manancial, tá? Eu apertei aqui sem querer. Então, a primeira parte é o manancial. Por quê? Porque o manancial deve ser estudado. O manancial tem uma série de chances de ser alterado, ou seja, de eu ter uma obra de engenharia ali para adequar aquele manancial à minha necessidade, por exemplo, uma barragem de nível, um enrocamento. Professor, qual a diferença entre barragem e barragem de nível? Nós vamos ter um momento mais na frente para ver isso. Mas quem já souber, anota aí qual a diferença entre barragem e barragem de nível. Aliás, pesquisem isso e venham me dizer no nosso encontro virtual, tá?
Barragem e barragem de nível. Digo para vocês, são diferentes. A barragem propriamente dita é uma coisa, a barragem de nível é outra coisa, tá? Então, um manancial é a primeira parte do sistema. Depois eu tenho as obras de captação, que vão captar água de onde? Do manancial. Depois eu tenho uma estaçãozinha elevatória, nesse caso de água bruta. Essa estação elevatória, ela é inserida num trecho de uma adutora, né? No comecinho, no pezinho de uma adutora, tá? E aí eu tenho uma adutora, nesse caso de água bruta, que manda a água para ser tratada. O abastecimento humano, ele exige o tratamento da água, mesmo que a água já seja de boa qualidade. Por quê? Que mesmo que a água seja de boa qualidade, ele exige? Porque eu tenho que ter, por exemplo, uma etapa de desinfecção, onde eu tenho que garantir que na tubulação e que a água chegue até a minha casa com um cloro residual, com um desinfetante residual para eventuais contaminações, tá? Então, mesmo que a água não esteja contaminada, eu tenho que ter lá um remedinho, uma garantia, uma vacina para que ela não se contamine no meio do percurso, tá? E outra, e isso aí é o cloro, né? Mas tem também o flúor. A fluoretação é uma das etapas da estação de tratamento de água. O que é a fluoretação? Um certo dia descobriram ali, há algumas décadas atrás, que os dentes tinham muito problema por falta de flúor. Então o governo federal resolveu, e todos os países fazem isso, colocar flúor na água para que você tenha esse tratamento dentário. E isso reduz muito a incidência de cárie dentária. Então eu tenho que ter também uma etapa de fluoretação. Então a estação de tratamento de água, ainda que a água já seja de excelente qualidade, ela é necessária. Lógico que quanto melhor a qualidade natural da água, tá? Menor vai ser o custo que eu vou ter com a estação de tratamento de água, tá? Pois essa é a única parte do sistema que está, além de estar em função da vazão, como todas as outras, ela também está em função da qualidade da água bruta, da qualidade da água do manancial e da qualidade da água que se quer obter, ok? Depois eu tenho uma outra adutorazinha, dessa vez de água tratada, que vai ter características diferentes da adutora da água bruta, tá? Adutora de água bruta. O reservatório e a rede de distribuição. Então vamos definir cada um. Vamos lá. Manancial. Manancial é o corpo d'água, tá? É o corpo d'água, seja ele superficial ou subterrâneo, de onde é retirada a água para abastecimento. Então, esse é o manancial. O manancial é o meu estoque, é de onde eu vou retirar a água, tá? Deve ter, olha só, deve ter vazão suficiente para atender a demanda em todo o período do projeto. O que é todo o período do projeto? Do início de plano até o fim de plano. Não adianta eu pensar assim, a minha população é 10 mil habitantes hoje. Aquele rio ali atende essa minha vazão de 10 mil habitantes. Mas o meu alcance de projeto é de 20 anos e daqui a 20 anos a minha população vai ser de 18 mil habitantes. E esses 18 mil habitantes não são atendidos por esse rio, pelo menos sem qualquer obra, sem barragem, não são atendidos, tá? Então eu tenho que pensar em alternativas para que esse rio passe, consiga me atender, não só no início de plano, mas no fim de plano. Tá? Então isso é manancial, não adianta eu usar um manancial só para início de plano. Agora, eu posso fazer assim, se hoje eu preciso fazer essa obra e eu não tenho alternativa, eu posso pensar no alcance de projeto menor. Porque se esse rio me atende aí por 10 anos, então vamos fazer um alcance de projeto para 10 anos. E aí eu tenho 10 anos para pensar em uma outra solução, fazer uma obra mais sofisticada, puxar a água de um lugar mais distante, construir uma estação de tratamento, talvez aí, mais forte, mais adequada, uma qualidade inferior, possivelmente. Então eu ganho tempo. Então tem essas nuances, né? Inclusive com qualidade adequada àquele uso, ou seja, tem a ver com a questão da estação de tratamento. A qualidade, qualquer água pode ser tratada. Agora, quanto pior a qualidade da água bruta, mais eu vou ter que gastar com a estação de tratamento, ok? Então, manancial, ok? É de onde se retira a água. Seja ele subterrâneo, tá? De aquífero, seja ele superficial. E se for superficial, de água corrente ou de água parada, de manancial de serra, do que for, de encosta, do que for, tá? Bom,
Próxima parte do sistema é a captação. O manancial já foi a captação. A captação é um conjunto de estruturas ou dispositivos juntos ao manancial, de onde eu vou tirar a água para a retirada da água. Né? É inclusive nas obras de captação que eu tenho o encontro da obra de captação com o manancial, que a gente chama de tomada d'água, que é aquilo que você imaginou, aquela tubulaçãozinha mergulhada. Mas eu também tenho outras maneiras de fazer a tomada d'água. Tá? Eu posso fazer um canal, posso desviar a água, tem várias maneiras. A gente vai compreender essas maneiras todas, ok? Então, captação para frente. Próxima parte, estação elevatória. Conjunto de obras e equipamentos destinados a recalcar a água para a unidade seguinte. Olha, professor, eu paguei hidráulica, mas eu ainda não sei o que é recalcar. Recalcar é levar a água de uma cota, é levar a água de um ponto para uma cota superior, mais elevada. A água não vai por gravidade para cima, ela só vai por gravidade para baixo, né? E nem se você for um Jedi, que não existe Jedi, você vai usar, vou usar a força e vou fazer a água subir. Isso não existe, tá? E nem por mágica, então você tem que realmente fazer uma estação elevatória para dar à água a energia que ela precisa para vencer aquela barreira física que seria a altura, ok? Então é para isso que eu uso estação elevatória, numa visão simplória. Quando a gente chegar no capítulo de estação elevatória, a gente vai perceber que a estação elevatória não é apenas para recalcar, para levar água de um ponto, de uma cota, para uma cota superior. Não, eu posso usar a estação elevatória para fornecer um aumento de vazão, para fornecer um aumento de pressão, para as duas coisas, tá? Então eu posso usar a estação elevatória para várias finalidades. E nós vamos fazer isso, nós vamos usar para cada uma delas, tá? Bom, então a estação elevatória foi, o próximo é a adutora. Então olha só, adutora é uma palavra que está no singular, né? Presta bem atenção, está no singular. Tubulação, no singular, que conduz água entre as unidades que precedem a rede. Antecede a rede. Tudo que vem antes da rede, tudo que vem antes da rede em termos de tubulação é uma tubulação única, que é a adutora. Tubulação única, tubulação única, tubulação única, tubulação única, conjunto de tubulações. A rede é um conjunto de tubulações. Então, por que eu digo isso? Às vezes você liga a TV, aí está passando lá o RNTV, o CETV, SPTV, RJTV, e você vê lá um jornalista que, ok, a gente perdoa porque não é da área, fazendo uma reportagem de uma tubulação que rompeu no centro da cidade. Pessoal, o centro da cidade está aqui? O centro da cidade está aqui, né? Se o centro da cidade está aqui, essa tubulação é de qual parte do sistema? É da rede. Aí você vê o jornalista ou jornalista falando assim, uma adutora rompeu aqui no centro da cidade, em frente ao prédio mais alto da cidade. Adutora, né? Aquela tubulação não é adutora. Mas, professor, qual é o nome que eu dou para ela? Tubulação da rede. Tá? Ela não tem um nome particular, é tubulação da rede. A rede é um sistema, ela é uma das tubulações daquele sistema. Ok? Bom, então eu tenho aí a adutora, estação de tratamento de água. Conjunto de unidades destinada a tratar a água de modo a adequar as suas características aos padrões de potabilidade. Então veja que a estação de tratamento de água, ela não só é dimensionada em função da demanda, em função da vazão, como todas as outras partes, né? Uma adutora, ela vai ser dimensionado o diâmetro dela em função de quê? Da vazão que eu preciso que passe por ela, da demanda que eu preciso receber, né? A rede, o reservatório, mesma coisa, a estação elevatória, mas a adutora, além dessa vazão, ela também é dimensionada a partir da característica da água bruta e da água que eu quero ofertar, ou seja, do resultado final, né? É como uma cozinha de restaurante, ela é dimensionada em função dos pratos que eu quero servir ali, né? Se eu vou ter churrasco, eu tenho que ter uma churrasqueira. Se eu vou ter pizza, eu tenho que ter um forno de pizza. A estação de tratamento é a mesma coisa. Então, eu tenho que ter unidade para correção de pH, unidade para filtração, retirada de sólidos, sedimentação, decantação, todas elas, tá? Para fluoretação. Então, a estação de tratamento, pessoal, por essa característica particular, ela não é estudada nessa disciplina, tá? Porque se eu fosse estudar a estação de tratamento de água nessa disciplina, eu precisaria de 6 meses, ou seja, de um semestre só para falar dela. É por isso que nós temos uma disciplina com a professora Josicleide,
que é justamente tratamento de água e de esgoto. Lá ela ensina a estação de tratamento de água, um dimensionamento, com as unidades de tratamento, com os tipos de tratamento, com tudo isso, e também para tratamento de esgoto, ok? Então aqui a gente vai ver manancial, captação, adutora, elevatória. Aí a gente não vê isso aqui, a gente passa para reservatório e rede, né? Pode relembrar o vídeo que eu fiz para vocês sobre a apresentação e veja que lá não tem um capítulo de estação de tratamento de água, em virtude dessa característica, ok? Tem uma disciplina específica para o dimensionamento dela, tá bom? Vamos para frente. Então, a estação de tratamento de água foi, o próximo vai ser o reservatório. Destinado a regularizar as vazões de adução e distribuição e condicionar as pressões da rede. Olha, aqui é um conceito que é um pouco difícil eu conseguir explicar esse conceito hoje para vocês, em função do teórico conhecimento que vocês têm hoje, no comecinho da disciplina, tá? Mas eu vou falar o seguinte, o que é que eu acho que eu posso falar hoje? O nome reservatório, ele dá lá no subconsciente da gente a ideia de que a principal finalidade do reservatório é reservar. De fato, reservar é uma grande e importante finalidade do reservatório, mas não é a principal, tá? A principal finalidade do reservatório é regularizar vazões. Por quê, professor? Então você está dizendo que essas vazões que chegam no reservatório ou que saem do reservatório não são regulares, são variáveis? Exato. O consumo das cidades, pessoal, ele é variável. Por exemplo, você pode afirmar que consome o mesmo tanto de água meio-dia e meia-noite? É lógico que não. Então, note que o consumo de água ele varia ao longo das horas do dia. O que é que o reservatório vem a fazer? Ele vem a fazer uma espécie de compensação. Nas horas que o consumo é muito baixo, de noite, de madrugada, esse reservatório está enchendo. Por quê? Porque está chegando nele mais água, você vai dimensionar para chegar nele mais água do que a quantidade de água que está saindo. O variável é isso aqui, ó, é a vazão de distribuição. A vazão de adução que você vai dimensionar, essa daqui não é variável não, é constante dimensionada por você, tá? E num outro horário do dia, que é meio-dia, por exemplo, em torno de meio-dia, está saindo muita água porque o consumo está a pico. Então, nessa hora o reservatório está cheio, porque passou a noite inteira enchendo, tá? Tá chegando água, mas o que chega não é igual ao que sai, está saindo mais. Então o reservatório está o quê? Secando. Então, você vai dimensionar para que ele vai esvaziando, então ele trabalha esvaziando em determinadas horas do dia e enchendo em outras horas do dia, tá? Mas você vai dimensionar de um jeito que ele não fique totalmente vazio e nem também que ele transborde, tá? É muito legal, o reservatório é um capítulo muito legal, ok? Então a principal finalidade do reservatório é regular as vazões de adução. Na verdade é regular a distribuição, né? A vazão é uma média. Uma outra característica, outra finalidade principal também dos reservatórios é condicionar as pressões da rede. Pessoal, se isso daqui é uma zona alta de topografia elevada, eu tenho que ter um reservatório mais elevado ainda. Para que a água chegue nesse lugar, chegue na distribuição com a devida pressão. A pressão que a lei exige. E a pressão que a lei exige, ela está entre dois valores. A pressão dinâmica mínima, que depois eu vou explicar, que é 10 metros por coluna d'água, depois eu vou explicar o que é pressão dinâmica. E a pressão estática máxima, que cuidado, concurseiros de plantão, cuidado. Lá em instalações hidrossanitárias, você aprendeu que a pressão estática máxima é 40 metros por coluna d'água. De fato, em edificações, em prédios, é 40. Mas em sistemas urbanos de abastecimento de água é 50. Ok? Então aqui a pressão estática máxima é 50 metros por coluna d'água. Então eu tenho que ter ali uma altura para esse reservatório que faça com que a pressão dinâmica mínima nem seja inferior a 10 e que também a estática máxima não seja superior a 5, e também a estática não seja superior a 50. Ok? Então essas duas são as principais finalidades do reservatório. Elas são tão mais importantes do que o simples fato de reservar,
que aqui eu nem uso a palavra reservar nessa definição. Olha só a importância do reservatório. Então, professor, reservatório é importante? Muito. E quando você pagou instalações hidrossanitárias, a gente estudou lá os sistemas direto, sem reservatório, e os sistemas indireto com e sem bombeamento. Né? Vá recapitular aquilo que você vai perceber que aquela mesma lógica acontece aqui. É necessário eu ter o reservatório. Tá? É necessário eu ter o reservatório. E finalmente, depois do reservatório, eu venho a rede de distribuição. Eu chamo de RDA, Rede de Distribuição de Água, RDA, tá? Formada por tubulações, no plural, olha a diferença, tá? E órgãos acessórios. Nós vamos entender a enorme quantidade de órgãos acessórios, registros, válvulas, ventosas que tem na rede de distribuição, tá? E a finalidade de cada um. Destinados a colocar água potável à disposição dos consumidores de forma contínua, em quantidade de pressão recomendada, que é o que a NBR 5626 exige. E aqui também nós vamos ter um conjunto normativo que também exige isso. E nós já comentamos nessas aulas anteriores a essa e também em instalações hidrossanitárias o que é de forma contínua em quantidade de pressão recomendada. Mas eu vou resumir dizendo o seguinte: forma contínua, evitar intermitência. Por quê? Porque a água é saúde, eu preciso de água 24 horas por dia. Tá? Em quantidade recomendada, olha só, aqui tem um mundo de coisas. Atender início de plano, atender também quem? Fim de plano. Atender a hora do dia de maior consumo. Não adianta eu dimensionar um sistema que atenda a média das horas do dia, mas nas horas de pico, cujo valor do consumo é maior do que a média, eu não consigo abastecer. Falta água. Então, eu tenho que dimensionar sempre para quem? Para o máximo. Né? Então, a quantidade tem a ver com isso. Mas não só a hora de pico, como o dia de pico, o dia de maior consumo. Que em Mossoró, por exemplo, sem dúvida alguma se dá no MCJ, no Mossoró Cidade Junina, no mês de junho, onde eu tenho uma grande festa. Uma das 3 maiores festas de São João do Brasil, junto com Campina Grande e Caruaru. Sem dúvida alguma são as 3 maiores festas de São João. Mas voltando ao assunto, o consumo de água nesses dias aí, no mês de junho, tendo a Mossoró Cidade Junina, é imenso. Então não adianta eu dimensionar para a média dos dias, mas nos dias de maior consumo não tem água. Então quantidade tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com as variações. É por isso que o capítulo de consumo de água vai ser tão importante para a gente. Tá? E pressão recomendada. Aí, pressão recomendada tem a ver com a segurança do sistema. Tá? Eu tenho que ter uma pressão superior à mínima, que é 10 metros por coluna d'água, para que eu possa atender uma edificação de até 3 pavimentos sem necessidade de bombeamento, mas uma pressão inferior à máxima, para evitar rompimento de tubulação, evitar o risco da severidade de um golpe de arite, de um transiente hidráulico, para isso. Então a pressão recomendada, dentro de limites entre o máximo e o mínimo, tem a ver com a segurança do sistema. Ok? Tem a ver com a segurança. Então, para frente, rede foi. Aqui eu tenho alguns esqueminhas, né? São imagens apenas mais do mesmo, ou seja, eu já mostrei algumas imagens de sistemas de abastecimento de água. Então aqui eu tenho tá aqui o rio, tá aqui o manancial, né? Tá aqui a obra de captação, tá aqui a minha elevatóriozinha, aqui a minha adutora, a minha estação de tratamento, que manda para esse reservatório aqui, ó. Aí esse reservatório manda para esse e para esse. Por quê? Porque provavelmente vai ter ali 2 zonas, uma alta que precisa de um reservatório elevado, uma torre, e uma baixa. E aqui a distribuição. Então é um esqueminha aí, mais ou menos, de o que é um sistema de abastecimento de água como um todo, tá? Outro esqueminha, curso d'água, né? Manancial, obra de captação, elevatória, adutora de recalque. A classificação dessa adutora aqui é adutora de recalque de água bruta, ou adutora de água bruta por recalque, estação de tratamento de água. Aí essa adutora aqui, ela desce, ó. O sentido aqui é descendente, então ela é por gravidade, tá?
ela é adutora por gravidade, no caso de água tratada, um reservatório, outro adutor de água tratada, e aí aqui começa a rede, ok? Então eu tenho aí ilustrações. Bom, estamos finalizando, e nesse finalzinho eu quero fazer o seguinte, ó, o principal objetivo do sistema de abastecimento de água é fornecer ao usuário uma água de boa qualidade para seu uso, quantidade adequada e pressão suficiente. Ok, isso aí é fato, né? A gente já estudou isso, já está sabendo disso. Agora, olha aqui, essa tabela, ela ilustra, pessoal, qual é o percentual que cada parte do sistema representa financeiramente para diferentes tamanhos, diferentes portes de sistemas de abastecimento de água. Ou seja, aqui eu tenho populações de até 10 mil habitantes, é um porte pequeno. Aqui eu tenho populações entre 10 e 40 mil, entre 40 e 100 mil e superiores a 100 mil. Isso aqui nem é cidade grande, isso aqui é cidade média ainda, tá? Tem, por exemplo, a cidade de São Paulo aí, eu acho que com 14 ou 17 milhões de habitantes, é muita gente, né? Então você tem aí um mega sistema, Tóquio, Nova York, mega sistemas de Los Angeles, de abastecimento de água, tá? Bom, e aqui nas linhas eu tenho as partes do sistema, captação, adução, bombeamento, que é a estação elevatória, estação de tratamento, né? Reservação, que são os reservatórios, e a distribuição, que é a rede, tá? Veja que todos esses elementos somados têm que dar 100, tá? Porque é o custo em percentual, 100%. Assim como esses também, e esses também, tá? Vejam que para uma cidade bem pequena, a captação é 30%, a adução 8%, bombeamento 6%, tratamento 12%, reservação 6% e distribuição 38%. Agora notem que à medida que a cidade cresce, olha o que acontece com a distribuição, ó, 38%, 51%, 61%, ela aumenta muito. Por quê? Porque a rede de distribuição é um conjunto de tubulações, com vários órgãos acessórios ligados a eles, registros, ventosas, válvulas, tá? Dispositivos de proteção. E aí, quanto maior o número de ruas, maior o número de tubulações e de dispositivos. Então cresce muito quando a população cresce. Agora, quer saber o que é que não muda muito? A adutora. Porque se a adutora vai de um manancial até a cidade, não importa se essa cidade tem 10 mil habitantes ou 10 milhões de habitantes. A extensão da adutora é a mesma. O que é que muda? O diâmetro. Aumenta o custo? Aumenta, mas aumenta muito pouco. Então veja que a adução aumenta muito pouco. Ó, 8, 9, 11. Né? Então percebam a lógica disso daí. Percebam que a captação é o oposto da rede. Ela é quem mais cai, porque a captação é uma obra que também não importa muito. Importa, mas não importa muito aí a população. Vejam o seguinte, eu vou explicar. Eu tenho que ter, por exemplo, se eu tiver um rio São Francisco, tá? Um rio caudaloso, um rio Amazonas, um rio com muita vazão, um rio muito profundo, eu tenho que ter uma torre de tomada, que é uma edificação feita dentro d'água. É uma edificação, é caríssima. Não importa se a população que eu vou atender é uma população de 10 mil habitantes ou de 10 milhões. O custo dessa edificação é um só. Então, se a população for muito pequena, o percentual desse custo, no todo, é muito grande. Agora, à medida que os outros percentuais aumentam, esse percentual vai diminuindo quando a população cresce, né? Então, essa é a lógica. Quer ver alguém que diminui também, mas não muito, mas diminui, ó, o bombeamento, 6, 5, 5, 1, né? Então, atenção especial à distribuição, porque é o grande vilão financeiro, né? É quem mais gasta. Então, eu tenho que projetar uma rede de forma muito inteligente, ok? Então, feito esse percentual, normas para projetos, tá? Pessoal, isso aqui é a nossa família, é a 12200i, tá? 12211, 212, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? É o conjunto básico de normas dessa disciplina. Então, o que é que eu gostaria de pedir a você já hoje? Vá agora, terminou a aula agora, depois desse slide, faça o download dessas normas, crie uma pasta lá da sua disciplina Sistema de Abastecimento de Água, uma subpasta Normas e coloque essas normas lá. Você vai precisar muito dessas normas, tá? A nossa biblioteca da UFES, ela tem lá um conjunto normativo para você fazer download. Atualizado já, você nem se preocupe, pesquise lá, tá?
12.211, concepção de sistemas públicos de abastecimento de água. E aí eu tenho a concepção, projeto de poço para água subterrânea, captação de água subterrânea, captação de água superficial, bombeamento, ou seja, estação de tratamento, adutoras em geral, tá? Estação de tratamento de água, né? Aqui é captação subterrânea, superficial, bombeamento, tratamento, ETA, né? Reservatório e rede. Tá? Uma norma para cada parte, ok? Baixe todas essas normas e a cada capítulo você vai estudar uma delas, ok? Bom, então finalmente eu me despeço aqui com essa primeira parte do nosso capítulo de concepção. Note que eu não tenho equação nenhuma, não tenho fórmula nenhuma, mas é uma parte de muita informação. E nós vamos seguir aqui, se eu não me engano foram apenas 26 slides, mas nós vamos seguir aqui 26 slides, incluindo o Savabona, com a parte 2 de concepção. Tá? Ali a gente já tem algum dimensionamentozinho, a gente já tem um exercício com critério de escolha, de tomada de decisão, tá certo? Então, até o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar da parte 2 de concepção. Savabona para vocês.